Bom dia, gente. Hoje a gente vai resolver mais um exercício, mais alguns, inclusive, né? Mas nesse vídeo, esse aqui foi o exercício anterior, de binário. Agora vamos ver o exercício de método do ponto fixo. Então, aqui, como é que funciona isso aqui? Um método do ponto fixo aqui, eu estou exigindo o ponto fixo, é elevado a x sobre a. Método ponto fixo. Aqui a função é ax igual a e elevado a x. Então, se ax é igual a e elevado a x, peraí, a igual, peraí, deu um probleminha aqui. A igual a x igual a e elevado a x. Então, se eu jogar o a para cá, x seria igual a e elevado a x sobre a. Então, digamos que a é igual a 5. Então, é x igual a e elevado a x sobre a. E aí, ó, claro, x tem que ter um valor inicial. Vamos botar x igual a 1. X igual a e elevado a x sobre a. E vai repetindo. X igual a e elevado a x sobre a. E aí repete. De fato, se a gente pegar, por exemplo, 0,28, x, eu quero que ax seja igual a e elevado a x. Então, a vezes x menos e elevado a x, já está dando na casa de 10 a menos 2 aqui. A exigência aqui, a maior que é para que o ponto do método ponto fixo seja convergente. Se for muito próximo de E, vai se convergir bem devagar. E aqui eu também coloco a restrição de 1000 iterações. Então, por exemplo, se botar E mais 0,00000, um número muito minúsculo de iterações, diferente do E, vai dar provavelmente um número muito grande de iterações. Então, assim, se passar de 1000, ele retorna erro. Então, eu tenho que retornar erro se o A for menor ou igual a E, ou se o passar de 1000 iterações. E o x0 tem que ser 1 em todos os casos. Então, vejamos um exemplo aqui. É, então, por exemplo, se a gente botasse o A igual a 10, A igual a 10, x igual a E elevado a x sobre A. X igual a E, x igual a 1, né? A gente começa com x igual a 1. X igual a... É. Então, essa função, no caso, seria como se fosse x E elevado a x sobre x, é a função inversa dessa função aqui, ó, E elevado a x dividido por x. Então vamos resolver esse problema. É, vamos primeiro, é, vamos para o editor aqui, funções. Function,
function, é, vou aumentar aqui o tamanho. Function, ponto fixo, diário, PTF. É, e aí a gente faz o seguinte, o x0 igual a 1, então vamos botar aqui x igual a 1. If A menor ou igual a E, aí o PTF, né? A gente vai fazer a cláusula de. A gente vai botar aqui uma variável sinalizadora de erro. Erro começa supondo que o erro não existe. E aqui, if A menor ou igual a E, erro igual a 1. Nem diff. Continuando. For. For não. Não é for. Por que não é for? Porque a gente tem uma cláusula de parada aqui, ó. A gente tem um critério de parada. Tem que ser menor que 10 a menos x. 10 a menos 5. E elevado a xn sobre a menos xn tem que ser menor que 10 a menos 5. Então, nesse caso, a gente tem que fazer um while. While. A gente começa com um valor. Enquanto o x, a gente vai fazer o contrário, né? Enquanto é elevado a x sobre a menos x é elevado a x sobre a menos x, valor absoluto, tá? Menor. Menor que 10 a menos 5 é exatamente o que a gente quer. Então, vamos botar o contrário. 10 maior. Enquanto ele não estiver acontecendo, a gente vai executar a nossa ação, que é o x recebe é elevado a x sobre a. E, enfim, é, mas aí a gente tem um probleminha, né? Que se chama o contador. Então vamos criar um contador aqui. N igual a zero. Então aqui dentro do while a gente tem que fazer N igual a N mais 1. Contador proibindo de, de passar de 1000 execuções. Enquanto tanto o contador, então é ele, né? O contador tem que ser menor do que 1000. Menor ou igual a 1000. Tem que passar de 1000 iterações. Quanto o contador for menor ou igual a 1000, vamos verificar aqui. Se o contador for menor ou igual a 1000, ele executa. É, mas aí ele vai somar um, né? Então, quando a gente for colocar aqui o erro, a gente tem que botar aqui if n. Aqui eu vou botar o parêntese para não dar confusão. Então, foi. E aqui, ó, if n maior do que 1000, ou, porque ele vai acabar sendo maior que 1000 se ele chegar até aqui, né? Nesse final aqui. Aí ele não vai mais executar, então ele vai sair do loop, né? E no caso, se o n for maior do que 1000, o erro recebe 1.
No final, é, aqui vamos colocar um valor para y igual a erro, valor deve ser maior que é, valor de entrada incorreto. E aqui vamos colocar erro, muitas iterações. Mais de 1000 iterações. Vou tirar o valor a- acima de. Valor deve ser acima de zero. E se if. Aqui tem que ser y, tá? If erro igual a zero. Aí sim, a gente vai para a função aqui, ó, PTF. PTF igual a x. Else PTF igual a y. O problema é que ele não pode entrar nesse loop aqui, na verdade, né? O que vai ocorrer é que esse loop aqui não pode estar aqui dentro. Então, vamos fazer uma alteração aqui. Ah, esse if aqui, ele tem que ter um else. E dentro desse else tem que estar todo esse comando aqui. Pronto. Agora sim. Pronto. É, e esse aqui do erro é para evitar que o valor, ou ele vai exibir uma mensagem de erro, ou ele vai exibir a resposta. Vamos botar end function aqui. Se ele exibir a mensagem de erro, é porque ele tem que exibir a mensagem referente ao qual o erro aconteceu. É, aqui, ó, dentro desse while aqui, ó, não, fora desse while, depois do. Aqui a gente tem o erro caso passe de 1000 iterações. Qual é o problema aqui? Se o A fosse menor que o E, ele não poderia executar isso aqui. Seria perda de tempo, ele já deveria ir direto para o final. Por isso que ele pula tudo isso aqui. E se chegar a 1000, aí o Y vai dar esse valor aqui. Mas o problema por que que eu chamei de Y? Porque se for X, acho que não vai ser necessário. Não. É porque em alguns casos, quando a gente bota a mensagem de erro, o X fica com aquela mensagem de erro e quando a gente executa isso aqui, ele apaga a mensagem de erro para armazenar esse valor de X aqui. E aí acaba que o resultado é, acaba dando problema aqui. Então, por exemplo, a- o resultado some, a mensagem de erro some se a gente fizer. E aí sai um resultado indesejado.
Quer dizer aqui, por isso que eu chamei de Y, mas não está acontecendo, porque o else está impedindo isso de acontecer, porque a, o, a mensagem de erro ela não vai aparecer se o else for executado, né? Então, se o A for menor ou igual a E, mensagem de erro. Se for, então eu posso botar X aqui, não preciso inserir um Y nem uma mensagem de erro, não um contador de erro. E aqui, ó, mesma coisa. Ele só vai sair do loop if n maior que, se o n for maior que 1000. Se o n for menor que 1000, não vai ter loop, não vai ter problema no loop. Então, x vai ser esse B, o erro. Enfim, e isso aqui não é necessário. Pronto, então ela ficou bem curtinha aqui, tá? É, tem outro indício aqui, tá? É, vamos lá, a gente criou o valor inicial, que é o x0. O x recebe o valor de erro se o valor de entrada for diferente for menor ou igual a e, que é um valor que dá problema, para esse tipo de ponto fixo aqui. Se o n, aí eu boto um contador que não pode passar de 1000 iterações, e esse contador vai incrementando. Aqui é a execução desse aqui é um dos mais importantes, tá? É a execução do método ponto fixo aqui. E o resto tá pronto. Então vamos executar. O nome é ponto fixo. É, então, ponto fixo de 5. Ele realmente não colocou o 0,52, não. Vamos pegar o x igual a isso aqui, né? Não, não. Pera aí. 0,529. Vamos botar isso aqui. X igual a isso aqui. E aí, vamos botar E elevado a x sobre E elevado a x sobre x. Tá praticamente simples, vocês podem notar aqui, ó. Tá praticamente simples. Então, é um valor razoavelmente preciso. É, no caso, seria x elevado a x sobre 5, né? Elevado a x sobre 5. Já dá muito próximo aqui, já na 25917, aqui só esse 8 e esse 2 aqui e esse 8 aqui ficam diferentes. Então, o programa está funcionando. Só tem um probleminha, não botei as pontos e vírgula, né? Porque aí fica com muitas execuções. E também faltou colocar, depois lá de todos os endifs, o PTF recebendo X. E aí encerra. Vai ficar assim. Ponto fixo de 5. Deu certo. Ponto fixo de 5, ponto fixo de 10. 0,11. Será que 0,11 elevado... Porque a função é essa aqui, ó. AX igual a E elevado a X, né? Então, 10. Vamos tentar. Ponto fixo de 10. Dá um nome aqui. Para B. 10B. Não, 10B. E 10B deu 1,11. E é elevado a B também. Aí, praticamente certinho. Certo? Então é isso, gente. Aqui está pegando para qualquer valor, praticamente, né? É uma função, pelo que parece, é decrescente. Vai ficando cada vez menor, ó.
aqui, aparentemente decrescente. Então, é, é isso, gente. Vamos pro próximo exercício daqui a pouquinho. Entrando aqui para seu programa, esse aqui é a execução da função. É isso, gente. Até a próxima.